E aí, meu povo, como é que anda a vida? Vamos fazer aqui a 034, a pedidos, a formiga da bundona. Essa questão ela exige duas competências, mudança de base e controle de loops, que a gente chama de operador de módulo. Então vamos ler aqui. Uma formiguinha está andando na borda de um relógio analógico, aquele relógio ponteiro. Como sua dieta é muito baseada em açúcar, sua nutricionista recomendou que ela caminhasse todos os dias para emagrecer. Daqui a formiguinha, tá bom? Então vamos para a questão. A distância entre dois marcadores em horas consecutivas é 6 centímetros. Ou seja, se a formiga sai do ponto meio-dia e anda até 1 hora da tarde, ela caminha 6 centímetros, porque ela caminha pela borda do relógio. O que equivale a dizer que cada 10 minutos para o ponteiro das horas equivale a 1 centímetro. Ok, beleza? Então, de 2 às 3h30 são 9 centímetros. De 2 às 3 são 6 centímetros e mais 30 minutos, cada minuto 1 centímetro dá 9. Para simplificar, a formiga sempre vai iniciar sua caminhada em múltiplos valores, valores múltiplos de 10. Dado a posição inicial da formiga no relógio, a direção que ela está caminhando, se é no horário ou no anti-horário, e quantos centímetros ela caminhou no número inteiro, informe em qual posição ela vai terminar a sua caminhada. E aqui ele coloca os exemplos dos valores. Outra coisa, para simplificar, o meio-dia vai ser representado pelo horário 00 e não pelo 12. Ok, então se ele começa no 0000, anda no sentido horário e anda 8 centímetros, ele vai andar 1 hora, que é referente a 6 centímetros, mais 20 centímetros, e aí a gente tem os outros testes. Por exemplo, se ele começa no 010, no 00, 10 no sentido anti-horário, ele vai andar 74 centímetros, 72 seria o todo, então ele vai andar uma volta inteira, mais 1 centímetro, 2 centímetros, e ele vai acabar caindo no 11,50. Então vamos ver como é que a gente faz para resolver isso. Vou fazer aqui em C++, a resolução é a mesma, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar nossas variáveis, hora, minuto, distância e direção. No C++ novo, isso daqui indica que você vai fazer uma leitura de dados. E se você tivesse em C, bastaria que você lembrasse de inicializar tudo. Então, fazer a inicialização é importante. Então, vamos ler os nossos dados exatamente como ele diz. Então, é hora, minuto, depois vem direção e, por último, distância. Ok, então eu tenho todos os meus dados. Hora, minuto, direção e distância. Lembrando que a direção é um char. Ok, agora a nossa técnica vai ser conversão de base. A gente tem que a distância é direção, distância é centímetros. Então eu vou converter a minha hora inicial para centímetros, depois eu somo ou subtraio os centímetros que eu tenho. É muito mais fácil fazer a conta de centímetro para centímetro. Então, qual seria a posição inicial da nossa formiguinha? A minha hora, cada hora vale 6 centímetros. Então, eu posso fazer hora vezes 6. Se eu estou em 1 hora da tarde, eu estou na posição 6 centímetros, pensando circularmente no relógio. Se eu estou 2 horas da tarde, eu estou na posição 12 centímetros do relógio. Ok. E os minutos? Cada minuto, cada 10 minutos valem 1 centímetro. Então, se eu tenho 10 minutos, eu tenho 1 centímetro. Se eu tenho 20 minutos, eu tenho 2 centímetros. Então, minuto dividido por 10. Ok. Isso vai me dar a minha posição inicial dentro do relógio. Então, bora marcar aqui como posição inicial. Agora, a minha formiguinha, ela pode aumentar a posição dela no relógio ou diminuir a posição dela. Se a direção dela é horária, o tanto que ela anda, a distância que ela andou, incrementa a minha posição final. Se é anti-horária, decrementa. Então, eu vou dizer que a minha posição muda, e aqui eu vou usar um ternário, tá? Se a minha direção for igual a horário, ela vai mudar de mais distância. Senão, ela vai mudar de menos distância. Isso é a mesma coisa de fazer um if-else, né? Se direção for igual a H, então posição mais distância
se não posição menos distância. Eu vou deixar com ternário. A minha posição muda de se a direção for horária, mais distância, se não menos distância. E agora a gente vai para o conceito de loop. O que é o operador matemático que garante que eu permaneço dentro do relógio, seja indo para a direita ou seja indo para a esquerda? É o operador de módulo. Então, o módulo na matemática é quem faz essa mágica, que faz com que 13 horas se torne 1 hora e que faz com que menos 1 hora, saindo do meio-dia, andando para a esquerda, menos 1, vire 11, tá certo? A questão é que no C, nós não temos esse operador de módulo, nem no JavaScript, por exemplo. O que a gente tem próximo é o resto da divisão, ou então o que a gente chama de remaining. Cadê você? Resto da divisão. Então, isso daqui, o C, é o resto da divisão. Isso muda de linguagem para linguagem. Por exemplo, em Haskell e em Python, isso daqui já é o conceito do operador de módulo. Então, vamos lá. O que eu tenho é o resto da divisão. Então, qual vai ser a minha lógica? A minha lógica vai ser retirar todos os loops, e aí eu posso fazer isso com o resto da divisão, né? Então, se eu tenho um valor 25, eu tiro os loops fazendo o resto da divisão, 12, e aí isso daqui me daria 1, e agora eu tenho o meu resultado, 1. Porém, se o meu resultado é negativo, faz de conta que eu estou no meio-dia e ando menos 25 horas ao contrário. Menos 25, o resto da divisão por 12, daria menos 1. Só que o menos 1 não é 1, o menos 1 é 1 hora à esquerda do 12, seria o 11. E a gente faz esse ajuste somando mais o todo, mais 12, isso daqui vai me dar 11 horas. Então, eu acho melhor a gente criar a nossa própria função de módulo, porque aí dá para usar em várias outras questões. Então, a minha função de módulo, ela recebe um valor e um total. E a primeira coisa que eu vou fazer é remover os loops. Valor recebe valor, resto da divisão, total. Só que esse valor pode ser negativo. Se ele for positivo, não tem o que fazer. Se por acaso o meu valor for maior do que zero, ternário de novo, então eu retorno o próprio valor. Não tenho o que resolver. Se não, eu vou retornar valor mais total. Eu conserto o negativo dele. Feito isso, moleza. Eu já tenho o resultado final. Resultado, a posição final. E agora eu vou fazer posição, recebe o módulo, né? Vai me consertar os loops da posição. Agora, quem é o total? É o total do todo do relógio. Como a gente está fazendo a conta em centímetros, o total em centímetros seria 12 horas vezes 6 minutos. E aí, essa operação de tirar os loops, fazendo o resto da divisão e consertar o negativo, vai sempre colocar essa posição dentro da posição real do relógio. Então, aqui nós temos o conserto da posição. Passo final. Eu sei agora em quantos centímetros do relógio a minha formiguinha está. Basta que eu volte esse valor para que ele se torne hora em minuto. Então, converter de hora a minuto para centímetros, a gente primeiro multiplicou, fez assim, e agora a gente vai fazer o resultado contrário. Ué, se eu estou na posição 6, eu estou com 1 hora. Se eu estou na posição 12, eu estou com 2 horas. Se eu estou na posição 18, eu estou com 3 horas. Então, a minha hora vai ser a divisão inteira de posição dividido por 6, porque eu quero só os valores inteiros. 19 ainda é 3 horas, 20 ainda é 3 horas, 21 ainda é 3 horas. Então, o que sobra dessa divisão inteira, eu vou aproveitar para os minutos. Então, supondo que eu estou com um valor de 15, dividido o resto da divisão inteira por 6, vai ser 2. 2 vezes 6, 12. Eu vou ter 2 horas e sobra algo. O que sobra é os centímetros que eu vou converter para minuto. O que sobra é, de novo, o resto da divisão por 6.
Isso daqui me dá a quantidade de centímetros que eu vou aproveitar para os minutos. E qual é a lógica da conversão de centímetros para minutos? Cada centímetro vale 10 minutos. Então, eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar por 10. E aí eu tenho o resultado total em minutos. Minutos vai ser o resto da divisão vezes 10. E agora, bora para a nossa impressão. Vou usar a impressão do próprio C, que é muito mais simples de fazer. Printf. Eu vou querer colocar sempre um zero se eu precisar completar as duas casas decimais. Vou colocar um inteiro. Meu segundo valor, 0,2D. Peraí, coloquei um a mais aqui. Barra N. E aí eu quero imprimir hora e minuto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês peguem a técnica. A gente tem duas técnicas aqui. Conversão de bases para uma base mais simples de fazer a conta. Isso daqui você poderia usar em várias situações. Por exemplo, você tem 2 horas e quer somar as 2 horas. É difícil pensar em hora, minuto e segundo somando. Você pode converter tudo para segundo, faz a operação e depois volta para hora, minuto e segundo. Aí a gente teve aqui o cálculo da posição final, o ajuste do loop, né, a remoção dos loops e a recolocação do valor, e o retorno de centímetros para hora e minuto, e a impressão formatada para colocar zeros para completar 2 casas decimais. Um monte de pequenas técnicas, mas é importante que você aprenda todas elas, que elas são muito úteis. Abração.